maior parte do eleitorado não pega tanto essa carga de imposto que o governo Lula tem criado, mas você tem uma faixa ali, eu queria até ver contigo os números assim, da classe média, média alta, que está muito impactada por essa quantidade de impostos e taxas que o governo está criando. São mais de 20, né, criadas aí pelo governo, aumentou em 100 bilhões a arrecadação, já chegou a 300 bilhões de reais nesse governo, é muito dinheiro, e esse dinheiro está saindo do bolso ali de principalmente quem é PJ, quem montou um negócio ali, um pequeno negócio, né? O governo fala muito na taxação das grandes fortunas, dos bilionários, mas na verdade eles não foram impactados. Quem foi impactado é quanto que representa do eleitorado essa turma que está sofrendo aí cada vez mais com essa mordida do governo, né, na renda, né, dessa turma, e dinheiro que está indo pelo ralo, porque a gente não vê melhora, né, nas ofertas de saúde, educação no país. E o que a gente vê é bolsa atrás de bolsa sendo criada, que são medidas eleitoreiras, porque ninguém sai dessa bolsa depois que entra, né? Então não é nada para você também resgatar as pessoas ali e colocá-las, né, no mercado formal de trabalho. Então, a gente tem vamos lá, as classes que são mais prejudicadas de imediato com esse aumento do imposto no governo, primeiro, classes B2 e classe C1. A gente está falando mais ou menos aí de 35% da população brasileira, que está nessa, que é o cara aí dos 3 a 5 mil reais de renda média familiar, esse sujeito, é o cara da classe B2 e da classe C1. Mas o efeito cascata que isso gera faz com que o mais pobre também sofra. Porque no final das contas, não adianta eu baixar o preço da carne ou do arroz, do óleo, como deu realmente uma baixada, mas eu aumentar o preço da gasolina, o preço da conta de luz. Então, no final das contas, a hora que o sujeito vai ter que pagar e chegar a fazer as continhas do final do mês, não melhorou nada, né? Ou às vezes até piorou, dependendo do aumento que se teve em alguns desses serviços, né? Então, a gente está numa situação em que, e esse é o grande drama do governo Lula, essa talvez seja a grande dificuldade que o Lula tem hoje, que é a vida do mais pobre não está melhorando. E esse eleitor mais pobre é justamente o eleitor que é o eleitor prioritário do Lula. É com quem ele mais dialoga, é o cara que deu a chance do Lula voltar. É esse eleitor, principalmente da classe D brasileira, que a gente está falando aí de 25% mais ou menos do eleitorado. Esse eleitorado é o eleitorado mais fiel ao Lula. E a situação econômica não ajuda com que esse eleitor faça a defesa do governo. Então o governo Lula tá patinando no seu próprio eleitorado. E a gente está vendo aí os resultados. Quando a Atlas vem agora mostrando um segundo turno em que os dois estão parelhos, praticamente empatados, o sinal de alerta do governo deve ter aumentado ainda mais. Eles já estão percebendo que a situação não é boa e estão conseguindo, num momento como esse, estar perto de perder uma eleição para o adversário escolhido. Vamos lembrar que o Lula queria enfrentar o bolsonarismo. É verdade. Uhum. E está escolhendo o bolsonarismo e nem assim a coisa está conseguindo se desenvolver. Claro que o governo, né, o Lula é presidente da República e ele sempre será um candidato muito forte, né, da reeleição. Desde que se instituiu a reeleição no país, ali no governo Fernando Henrique para cá, apenas o Bolsonaro conseguiu a proeza de não se reeleger, e eu sempre falo que ele fez muito esforço, né? Para perder fácil. Essa eleição praticamente não, ele tentou dar um golpe de Estado, né? Então isso acabou, claro, que impactando muito ali, ele não se reelegeu. Então o Lula é um candidato fortíssimo, sempre será, mas tem todas essas, né, preponderantes que o Bruno e eu estamos colocando aqui, que não significa então que a eleição está ganha, né? Que é o que se falava ali no início, quando o Flávio Bolsonaro saiu candidato. A expectativa era essa, não, ganhamos a eleição, vamos pensar já em 2030, porque era isso que se falava. E o que a gente está vendo nas pesquisas é que tem uma insatisfação enorme do eleitor. E eu acho que você colocou um ponto importante, Bruno, que o Flávio ele já angariou os eleitores do Bolsonaro, do pai, mas ele também está angariando os eleitores insatisfeitos com o governo Lula, né? Que seriam eleitores que poderiam ainda estar aguardando em quem eles vão votar, ou indo para extremos do extremo, como, por exemplo, o Renan, um desses nomes aí
mais do centro, né, que é o Ratinho, o Leite ou o Zema. Esqueci o Caiado. O Caiado também. E não é isso que está acontecendo. Então, parece que o eleitor já definiu que são 2 candidatos prioritários. E a gente já comentou isso, né, que essa pode ser uma eleição com o menor número ali de candidatos. A gente só tem 2 candidatos realmente competitivos. E isso mostra que há uma insatisfação do eleitor com relação ao cenário, né, que a gente está assistindo nesse governo. Se o eleitor das classes C e D não está sendo atendido, os eleitores das outras classes, então, pior ainda, porque só quem paga imposto nesse país sabe o que está acontecendo nesses últimos 3 anos e meio, né? Cada vez mais essas tarifas sobem. Eu estava vendo hoje a questão do IOF também, né? Que isso também está impactando muito, né? A classe média alta, digamos assim, né? E os milionários, as grandes fortunas, essas daí estão ali intactas, até porque, né, Bruno, eles tiram o dinheiro do país para não pagar imposto aqui, não ter né? que pagar imposto. Teve muita fuga, né, de capital, principalmente para o Uruguai, porque ali eles estão blindados disso. Então, quem está sustentando o país, né, principalmente, essa semana teve, eu estou falando muito disso porque essa semana teve mais um aumento de taxa ali no final do carnaval, que vai pegar equipamentos eletrônicos, né? Então, isso certamente, na hora da eleição, muita gente vai votar de acordo, né, com o bolso ali do que está vendo. E, Andresa, tem uma coisa que é importante, a gente sempre avaliar todas as eleições, isso é a coisa preponderante, o fator crucial para o voto, chama economia. Se a economia vai bem, a tendência é que as pessoas aprovem o governo vigente e é uma tendência de continuidade desse modelo. Né? Quando a economia vai mal, é a hora que o sujeito quer trocar o governo. Então, a gente tem que acompanhar muito esse cenário econômico, como que ele vai se desenrolar daqui até a eleição, porque isso é o que vai mexer na taxa de aprovação do governo. Com o governo com uma taxa de aprovação ruim, a chance do Lula é diminuta. Né? Até porque uma coisa a gente tem que fazer sempre um anteparo. Se esperava do Flávio Bolsonaro, quando ele se lança candidato, de que talvez a performance dele não seria das melhores. Mas o Flávio Bolsonaro está conseguindo fazer um movimento, e esse movimento é de ampliar o que é o bolsonarismo. Ele tem feito todo um esforço de comunicação, inclusive brincando com algumas coisas. Agora ele fez um tweet aí falando do todes, né? Usando até linguagem neutra, brincando um pouco com isso, mas tudo isso faz parte de uma tentativa de comunicação de se mostrar mais amplo do que o bolsonarismo. E é o correto a se fazer. Do ponto de vista estratégico, eleitoral, está atingindo o que precisa ser feito. Está acertando a mão na campanha. Tem que ver o quanto que isso ele vai conseguir prorrogar, levar, né? Tem muita coisa no meio do caminho. Quando a gente fala da questão de corrupção, vai tem os escândalos que o Flávio também já esteve envolvido, tem que ver o quanto que isso vai ser rememorado durante o processo eleitoral, o quanto que isso vai impactar nesse eleitor, mas não tenha dúvida. Hoje a estratégia, quem está jogando o jogo corretamente, conseguindo conversar com o eleitor, é o Flávio Bolsonaro. E não era o que as pessoas imaginavam, os analistas imaginavam quando ele se lançou candidato. Ele tem feito um trabalho de comunicação bem feito. Tá crescendo nos erros, né? Exatamente. Do governo, né? Aproveitando, né, e que não são poucos, né? Exato. O governo está conseguindo patinar de uma maneira incrível. O Carnaval talvez seja a maior demonstração desse amadorismo que o governo Lula apresentou. Um governo que precisa ser amplo, não pode ofender quase que 40% da população brasileira, que é evangélica, da maneira que foi feito no Carnaval. Né? E esse caso pode crescer? Me coloque aqui na tela para não ser apenas uma voz. Eu e o Bruno, se possível, Maria. Esse caso pode crescer porque essa semana o ministro Fux, né, que o gabinete dele havia cometido um erro, de arquivar esse pedido de investigação de discriminação religiosa por conta do Carnaval, né, que tinha uma ala ali dos conservadores em conserva, e há um pedido de investigação se isso foi algum tipo de discriminação, eu falei racial, né, desculpa, gente, uma discriminação religiosa
E o ministro falou, opa, não era para arquivar porque a gente não ouviu ainda o Ministério Público. Então pode ser que esse caso ainda ganhe aí uma amplitude, né? Principalmente a gente está entrando aqui em março, né? Estamos muito pertinho aí do início da campanha eleitoral, então isso pode estar bem vivo ainda neste momento. Isso incomodou demais, né? Os evangélicos, eu procurei a CNBB, Bruno, e perguntei se eles gostariam de se manifestar a respeito, porque não foram só os evangélicos, né, que se sentiram atacados, os católicos também. Os cristãos de maneira geral. Os cristãos de maneira geral, mas a CNBB disse que não iria se manifestar com relação a isso, embora, né, muitos padres, muitas freiras tenham ido para as redes sociais criticar o governo por conta disso. Essa questão da escola de samba, né, que o Bruno lembrou bem, ela vai nos remeter para o nosso segundo assunto. Só queria antes lembrar que a gente está com uma enquete no ar. Você deixaria de votar no presidente Lula nas eleições presidenciais por conta da Janja? A gente quer ouvir qual é a sua